dia, pessoal. Bom dia, Rafael. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Natália. Bom dia, Júlia. Bom dia, Tiago. Bom dia. Tivemos alguns contratempos, mas vamos lá. Vou falar um pouquinho de mim antes, né? Talvez alguns ainda não me conheçam. Meu nome é Daniel Tostes, mais conhecido aí como Tostes, né? Eu sou aposentado da UFO, foram 29 anos de engenharia química, mas minha história em termos de ensino médio ou de vestibulares é bem mais antiga, né? Eu já atuei com meus 49 anos só de cadeira pedagógica, né? Eu comecei num cursinho que nem existe mais hoje em Uberlândia, hoje o objetivo é aqui em Placoeiro, chamava o curso Galileu. Fui passando por todos os outros, né? Ângulo, Promove de Belo Horizonte, o Êxitos, e por último agora o Olimpo, onde eu dei aula em Goiânia, Brasília e Belo Horizonte. Eu aposentei em 2010, em 2012 eu fui convidado para dar aula no Olimpo de Goiânia, na turma Itaime, e fiquei por lá, então, 2012, 2013, 2014, não só na turma Itaime, mas também nas outras turmas de pré-vestibulares. Eu fui agraciado, né, durante aproximadamente 3 anos, eu que fiz as provas do vestibular de Química aqui de Uberlândia, na década 80, 90. Naquela época, o Bernardo também fazia as provas de Rondônia, então eu tenho, como se diz, um acervo, né, um arquivo bastante grande de questões de vestibulares. Na parte de correção, eu participei por mais de 20 anos na correção das questões abertas aqui do vestibular da UFO. Na verdade, estou repassando isso para vocês só para falar que a gente vai tentar repassar também essa experiência que a gente tem de fazer questões de vestibular e de corrigir para vocês aí. Então, eu começo com o estudo dos gases, né, uma parte bastante simples, né? Acho que dá para a gente andar um pouco mais rápido com ela e focar mais aí na parte dos exercícios. Então, vamos lá. Bom, a gente tem os 3 estados físicos na matéria realmente aceitos, né? Porque não vamos falar dos outros estados aí que estão em discussão, né? Plasma e outros. Antes do plasma, nós já temos um estado intermediário entre o sólido e o líquido, que é chamado de sólido amorfo líquido subresfriado. Acredito que esse sai até antes dos outros. E é lá que nós vamos incluir substâncias como o vidro, como os plásticos, como a borracha, os polímeros em si, vão estar incluídos nesse estado. Por incrível que pareça, vamos pegar o exemplo do vidro, né? O vidro, todo mundo fala assim, mas vidro é sólido. Quando eu toco aqui com tato, dá para mim saber que esse produto é sólido. No entanto, o vidro escorre, muito lentamente, mas escorre. Se vocês pegarem um vidro plano, colocar ele na vertical, medir a espessura dele em cima, medir a espessura dele embaixo, e voltar depois de um tempo grande, só que tem que ser bastante grande, tipo assim, 10 anos, vocês vão notar que a espessura em cima está menor e que a espessura embaixo está maior. Então, esse produto está escorrendo. Vou dar uma ideia para vocês em termos de valores. Quem mede essa propriedade de escorrer é chamado viscosidade, fluidez ou viscosidade, né? Pois bem, a viscosidade da água é 1, a unidade é chamada centipoase, então a viscosidade da água é 1 centipoase. Vocês têm uma ideia, a viscosidade do mel é por volta de 800 a 1000 centipoase. E a viscosidade do vidro, nosso objeto de estudo, é 1 milhão de centipoases, 10 a sexta centipoases. Então, realmente, uma viscosidade muito baixa, dizendo que esse produto escorre, mas muito lentamente. Então, ele estaria incluído nesse estado intermediário entre o sólido e o líquido. Mas vamos falar dos 3 que realmente nós temos, o que a ciência aceita totalmente, né? O estado sólido, característica dele, forma própria, volume definido, não são compressíveis nem expansíveis. E por que isso acontece? Porque as partículas de um sólido, nós sabemos que elas estão presas num retículo e não tem movimento de translação. O único movimento que as partículas têm, os únicos, seriam vibração e rotação, mas não tendo translação. Por isso a gente fala que a forma é própria de um sólido. E o volume é definido, né? Uma vez que as partículas não movem do seu lugar, nós temos, então, um volume constante em qualquer local que a gente coloque esse sólido. Quando nós passamos para o estado líquido, nós já temos forma
definido, não é forma indefinida, ou melhor, a forma do recipiente onde o líquido está contido. No entanto, o volume continua sendo constante e definido. Por que isso acontece? Porque, na hora que nós analisamos a estrutura de um líquido, a gente diz que as moléculas ou os componentes do líquido podem rolar uns sobre os outros. E esse rolamento dessas partículas, vencendo as chamadas forças intermoleculares, permite que o líquido escorra. E, ao escorrer, ele vai se adaptar ao formato do recipiente onde ele está colocado. Coloquei um líquido, água, por exemplo, num recipiente de formato cilíndrico. O formato da água passa a ser cilíndrico. Passei essa água para um recipiente de forma esférica. O volume dela agora é esférico. Passei para um recipiente de forma paralelepíptica. Agora o formato é paralelepíptico. Mas o volume é constante. Se eu pego 500 ml de água em qualquer um desses recipientes, continua sendo 500 ml. Então, o volume a gente fala que é definido e constante. Na hora que nós vamos para o estado gasoso, nós já temos forma não definida e volume não constante ou definido. Porque a gente diz que o volume de um gás é o volume do recipiente onde o gás está colocado. Por que isso acontece? Porque as moléculas de um gás se movem totalmente ao acaso, né? Aquele movimento que a gente chama de randômico, e alguma coisa que se move ao acaso não dá forma definida. Não tem jeito de eu prever a forma de um gás se as moléculas estão movendo para tudo quanto é lado. Então, a gente fala que a forma não é definida e o volume passa a ser o volume do recipiente onde o gás está colocado. Por que nós estudamos os gases, não líquidos e sólidos, a nível de vestibular ou de ensino médio? Porque as equações que definem os líquidos e os sólidos são equações matemáticas, principalmente, um pouco mais avançadas, envolvendo lá os conceitos que a gente chama de integral, derivada. O estado gasoso, não, a gente consegue caracterizar ele por equações bastante simples. Daí o motivo da gente estudar o estado gasoso a nível de ensino médio. Bom, para mim caracterizar qualquer estado, agora vamos falar específico do gasoso, nós precisamos de variáveis, né? Então, são as chamadas variáveis do estado. No caso do estado gasoso, nós temos 3 variáveis para caracterizar um gás, que é a temperatura, a pressão e o volume. Vamos aos conceitos rápidos de cada um, né? A física diz que a temperatura mede o estado de calor ou de aquecimento de um gás. Nós vamos um pouquinho além para a química. Nós vamos dizer que a temperatura mede a agitação molecular, ou seja, a energia cinética média das moléculas. A física vai dizer para vocês, nós temos uma equação para caracterizar a velocidade média ou energia cinética média das moléculas de um gás, função apenas da temperatura. A energia cinética vai ser raiz quadrada, uma constante K vezes a temperatura. Bom, quanto maior a temperatura, maior vai ser essa energia cinética, ou seja, maior vai ser a velocidade com que as moléculas do gás estão se movimentando. Unidades de temperatura, nós temos várias, né? No estado, no sistema internacional, nós temos a temperatura em Kelvin. No sistema inglês, nós temos a temperatura medida em Fahrenheit e a absoluta para ela chamada de Rankine. E no sistema francês, nós temos os graus Rémir. Para nós vamos utilizar 2, né? Uma que é prática, chamada grau Celsius ou graus centígrados, representado por C com uma bolinha de grau, e a outra chamada de graus Kelvin, apenas por K sem a bolinha, que vai ser chamada para nós de temperatura absoluta. Uma observação importante, e isso apesar de a gente lembrar a nível de ensino fundamental, ensino médio, a gente ainda vê esses erros no ensino superior. Eu que ministrava matéria semelhante na engenharia química, ainda encontrava aluno resolvendo questão de gás usando temperatura em Celsius. Esse lembrete que nós fazemos para vocês. Só se resolve exercício de gases usando temperatura absoluta. As equações já são previstas para a temperatura em Kelvin. A maneira de transformar uma para outra está aqui, né? Todo mundo se lembra da física, mesmo da química. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius, somado com 273,16. No momento, nós eliminamos o vírgula 16, já que não podemos usar a calculadora, para a conta ficar um pouco mais fácil. Desculpem que é 273, né? Para digitar 276, é 273. Eu lembro da principal delas, que é a temperatura ambiente, que nós adotamos como 25 graus Celsius. A hora que eu somo com 273, nós teremos aqui 298.
Ou seja, todo exercício de gás na temperatura ambiente, nós vamos sempre lembrar da temperatura 298 Kelvin. Pressão, gente. Bom, a pressão a física define como sendo força sobre área. O gás é diferente? Não, também é a mesma coisa. Eu só preciso lembrar o que vem a ser essa força. Essa força que nós vamos usar para dividir pela área, quando nós temos um gás dentro de um recipiente. Bom, a área, logicamente, é a área das paredes do recipiente. E a força? A força é a resultante do choque das moléculas do gás contra as paredes do recipiente. Portanto, quanto mais choques eu tiver de moléculas do gás contra as paredes, maior vai ser essa força, que ao dividir pela área, vai me dar, então, uma pressão calculada. Bom, que unidades que nós temos para medir pressão? Lógico que nós temos várias. A unidade do sistema internacional é Newton por metro quadrado, apelidado de Pascal. No entanto, no estudo de gás aqui, comumente a gente vai encontrar exercícios para ser feito com as unidades, vamos chamar de práticas. São duas unidades que não pertencem a sistema nenhum. É a unidade de pressão em atmosfera e a unidade de pressão em milímetros de mercúrio. MM milímetros, né? Mercúrio HG. Bom, tradicionalmente eu vou ter que saber transformar de uma para outra. E a nossa relação está aqui, né? 1 atm é 760 milímetros de HG. Agora vemos, ATM, para homenagear um cientista, um químico chamado Torricelli, químico e físico, resolveram chamar também 1 milímetro de mercúrio de Thor, inicial de Torricelli. Então, eu posso dizer também que 1 atm é 760 Thor. A UFO já cobrou num dos vestibulares aí, questão de uns 5, 6 vestibulares anteriores, no meio do ano, um gás, um exercício na prova de química, em que o gás tinha sua pressão definida em Thor. O gás tinha uma pressão de 400 Thor. E muita gente não soube resolver porque não sabia o que significava o Thor, né? Então, 400 Thor é o mesmo que 400 milímetros de HG. Bom, nós temos relações entre uma outra unidade que eu gostaria de lembrar vocês, até por causa de caso prático, que é uma unidade chamada metros de coluna de água, simbolizado por MCA. M de metros, CA de colunas de água. A relação que nós temos é essa. Uma atmosfera é 10 metros de coluna de água. Está aqui. Por que eu estou apresentando para vocês? Por causa de uma curiosidade prática. O nosso corpo, os órgãos do nosso corpo, conseguem resistir até uma pressão de 3 atmosferas. Pois bem, cada 10 metros de coluna de água corresponde a um ATM. Então, quando a pessoa mergulha, vejam vocês, antes dele mergulhar na água, ele está submetido à pressão do ar, 1 atmosfera. Mergulhou. A cada 10 metros de profundidade que ele mergulha, vai aumentando 1 atm sobre o corpo dele. Então, partindo dessa ideia, o máximo que uma pessoa conseguiria mergulhar sem o uso de aparelhagem seria de 20 a 30 metros de coluna de água, né? Porque 20 metros aumentaria 2 atmosferas, com mais uma, 3. Sem escafandro, sem nem usar nenhuma aparelhagem. Porém, se vocês olharem o Guinness Book, vocês vão ver que no Guinness Book, o cara conseguiu mergulhar até uma altura, né? Uma profundidade, 50 metros. São aqueles famosos caçadores de pérola. Mas como? Como que ele conseguiu? É porque ele não deu tempo do corpo sentir o efeito da pressão. Mergulhou, catou lá o osso da pérola e subiu. E mesmo a subida, vocês sabem que a ascensão tem que ser bem devagar. Tem que ser, para vocês terem uma ideia, uma velocidade da ordem de 0,2 metros por segundo. Senão, nós temos o problema da embolia, né? Entrada de ar na circulação, porque aí os órgãos, com uma pressão muito elevada, eles tendem a estourar, né? A pessoa começar a soltar sangue pelo nariz, soltar sangue pela orelha, assim por diante. Então, é só para essa curiosidade que eu estou dando aqui essa relação. E, lembrando, no caso, no nosso sistema internacional, uma atmosfera equivale a 101 quilopascal. Quilo é 1000, né? Então, 101 mil pascal, 101 mil newtons por metro quadrado. Outra curiosidade que eu queria lembrar a vocês, né, é a relação também de atmosfera com a chamada PSI. PSI é a abreviatura de Pound Square Inch, que seria, traduzindo, polegada ao quadrado, que é a unidade de pressão que a gente usa
para colocar ar no pneu do carro. Então, vocês estão lá no posto, né, para calibrar os pneus, uma atmosfera equivale a 14,7 polegadas por libras polegadas ao quadrado. A gente fala libras só, né? Então, vocês estão lá no posto para abastecer, vão pôr 30 libras, aí vocês pedem lá para o frentista, coloque para mim 30 libras aí de ar no pneu. Aí encosta o molequinho com a bicicleta aro fino, fala assim, ô moço, depois de calibrar aí o pneu dele, calibra o meu, que põe 80 libras aqui no meu. Aí vocês olham assustados e falam, mas que isso aí? Essa borracha do pneu dele é especial? O pneu do meu carro não aguenta mais do que 30, 40? O dele vai por 80? Não é, gente, é pura ilusão. O choque das moléculas do gás, tanto no pneu da bicicleta como do carro, vão estar idênticas. Porém, a área é diferente. Como a área do pneu da bicicleta é muito menor, a hora que você dividir a força, que é a mesma, por uma área menor do pneu da bicicleta, isso é traduzido para um número maior. E aí nós temos lá o 80, enquanto que o do carro de vocês deu apenas 30. Então, é uma ilusão que engana muita gente. Só uma curiosidade, né? Bom, e por último, vamos falar do volume. Por que um gás tem um volume indefinido? Porque, para nós, o volume de um gás, por definição, é o volume do recipiente onde o gás está colocado. Pegamos um extintor de incêndio, abrimos a válvula, soltamos aí 10 litros de CO2. Então, vejam bem, soltei 10 litros, mas soltei aqui no ambiente de uma sala de aula. A partir do momento que o gás foi solto nesse ambiente, se eu perguntar para vocês qual que é o volume do gás agora, vocês vão ter que voltar para mim com a resposta. Qual o volume da sala? Se o volume da sala é 80 metros cúbicos, o volume do gás, que era 10 litros, passou para 80 mil litros, 80 metros cúbicos. Esse mesmo volume de 10 litros, vamos colocar ele agora dentro de um estojo de injeção. É possível? É, lógico que vai estar comprimido, mas é possível. Vocês colocarem ele dentro do estojo e eu perguntar para vocês, qual o volume do gás agora? Novamente, vocês têm que voltar para mim com a pergunta, qual o volume do estojo? Se o volume do estojo é 50 mililitros, o volume do gás agora, que era de 10 litros, passou a 50 mililitros. 10 litros ou 10 mil mililitros, passou para 50. Por isso que a gente fala que o volume de um gás é o volume do recipiente onde o gás está colocado. Então, unidades de volume, com as suas transformações, acredito que essa aqui todo mundo está cansado de trabalhar com elas. Então, essas são as 3 variáveis de estado. As equações do gás obedecem a essas 3 variáveis. Só que nós temos 2 tipos de gás. Um gás que a gente chama de gás ideal e um gás que a gente chama de gás real. Já vou adiantar para vocês. O gás que nós temos na prática é o real. Porém, todas as equações que nós vamos apresentar para os gases valem para o gás ideal, porque elas vão obedecer a uma teoria chamada teoria cinética dos gases, ou teoria cinético-molecular, que se baseia em alguns postulados. Quais são esses postulados? Bom, primeiro postulado, não vou falar de todos eles, mas vamos nos principais. Um postulado fala assim, o volume das moléculas de um gás é desprezível em relação ao volume ocupado por elas. O que é verdade, né? O volume das moléculas é somar, vou pegar cada molécula, somar os volumes, eu teria o volume das moléculas. Mas o volume ocupado por elas é o volume do recipiente, que vai ser um negócio extremamente maior do que o volume das moléculas. Por que isso? Porque o espaço vazio é muito grande. As moléculas de um gás estão entre elas com um espaço vazio muito grande, mas esse espaço vazio é contado com o volume do gás. Por esse espaço vazio ser muito grande, a gente fala que não existe atrações intermoleculares entre essas moléculas. Essas atrações dependem de distância, e como a distância de uma molécula a outra é uma distância muito grande, então a gente fala que não existe essas atrações intermoleculares. Bom, as moléculas de um gás, nós já falamos que elas estão movimentando totalmente ao acaso, e ao movimentar elas podem se chocar entre elas, uma chance muito pequena, mas podem se chocar contra as paredes do recipiente, que é uma chance bem maior. Pois bem, a gente diz que esses choques são totalmente elásticos. Isso significa o quê? Que praticamente não há perda de energia durante esses choques. Uma molécula choca-se contra outra ou contra as paredes do recipiente, mas não há perda de energia durante o choque. Bom,
Essas são características de um gás ideal. Nós falamos que o que existe é um gás real. Vocês vão falar, mas então, como que eu vou me virar? Vou resolver um exercício de um gás real usando equações de um gás ideal? O que acontece, gente, é que um gás real comporta-se como ideal em uma determinada situação. É a seguinte: todo gás real comporta-se como um gás ideal quando se encontra a altas temperaturas e baixas pressões. Bom, não adianta a gente falar para vocês essa frase, senão não definimos aqui o que é alto e o que é baixa, né? Lógico que o conceito de alto e baixo depende de cada setor que nós estivermos analisando. Por exemplo, um indivíduo que trabalha num frigorífico, dentro da câmara frigorífica, temperatura de 25 graus Celsius, que é ambiente para nós, é altíssimo para ele. Afinal de contas, ele está trabalhando numa temperatura lá de menos 40, menos 30 dentro da câmara. Baixa pressão, gente. Ora, nós vamos admitir que qualquer pressão próxima, ou um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos de uma atmosfera, vai ser considerado para nós baixa pressão. Ora, os gases que nós vamos trabalhar vão estar nessas condições, normalmente em temperaturas ambientes, ou um pouco acima delas, e em pressões baixas. Esse é a característica que um gás real vai se comportar como gás ideal. Vocês vão poder usar as equações que nós vamos propor aqui para os gases reais. Uma última observação do comportamento que eu não tinha citado para vocês. Olhem só, um gás ideal não se liquefaz por compressão. Porque para mim liquefazer um gás, eu preciso ajuntar as moléculas. Lembrem lá que no desenho do líquido, as moléculas estão todas juntas, em camadas. Ora, no gás, elas estão afastadas com um espaço vazio muito grande entre elas. Para mim poder fazer o gás liquefazer, eu tenho que zerar esse espaço vazio, fazer as moléculas encostarem umas nas outras. Pois bem, gente, não há aparelho que resista a uma pressão para poder comprimir e liquefazer um gás ideal. Mas gás real consegue. Vejam vocês o gás de botijão, o famoso GLP. Ora, dentro do botijão está no estado líquido. Por quê? Porque ele é um gás real, nós conseguimos, com a pressão não muito elevada, passar ele para o estado líquido. A hora que nós acionamos a válvula, e ele passa, o líquido passa pela válvula e vaporiza. Mas podemos usar as equações dos gases ideais para esse gás, que o erro não dá tão grande. Quando vocês forem para o terceiro grau e aqueles que forem para uma área que tiver química, vocês vão ver equações para os gases reais. Podemos usar a equação de Clapeyron acrescentando nela um fator chamado de Z. Podemos usar uma equação chamada equação de Van der Waals. E podemos usar uma equação simbolizada por três letras, né? RKR. Redlich, Kwong, Suave. RKS, desculpe. É o nome dos três cientistas que bolaram essa equação. Bom, então nós vamos agora ver quais são as equações que nós temos válidas para os gases. Vale para os ideais, mas vamos aplicar para os reais também. A primeira delas, e a mais importante, é a nossa famosa equação de Clapeyron. Clapeyron, fazendo estudos práticos, concluiu que a relação P vezes V sobre T, pressão vezes volume sobre temperatura, era proporcional à quantidade de gás que eu tinha no estudo. E essa quantidade de gás medida em número de mols. Queria lembrar a vocês aqui que toda vez que se fala em quantidade de matéria na química, essa quantidade tem que ser dada em número de mols. A gente sabe que para cada item da ciência, quantidade pode ser medida em coisas diferentes. Vou vender suínos ou bovinos, eu meço a quantidade em arrobas. Vou medir papel, eu meço a quantidade em resmas. Vou medir ovos, eu meço a quantidade em dúzias. Porém, química, para medir quantidade, vocês têm que medir número de mols. Não se esqueçam disso, porque numa questão aberta, se pede a quantidade de matéria, seja ela líquida, sólida, gasosa, vocês têm que dar a resposta em número de mols. Vocês pegarem uma questão aberta e um corregedor, né, corretor um pouco sacana, não deu em número de mols, ele pode até tirar ponto de vocês. Então, Clapeyron chegou a essa relação de que P vezes V sobre T era proporcional ao número de mols. Como não existe fórmula envolvendo proporção, a gente tem que transformar numa igualdade. Quando eu transformo numa igualdade, eu sou obrigado a acrescentar uma constante. E ele acrescentou uma constante que ele chamou de R, constante geral dos gases.
E ficou a relação dele, P vezes V sobre T é igual ao número de mols vezes R. Que nós já passamos o T para o segundo membro, né? Chegamos na equação que todo mundo guarda aí, P vezes V igual a N vezes R vezes T. A gente tem até aquela frase simbólica para a gente guardar, né? Puta velha não respeita tarado. Nós guardamos a equação de Clapeyron. E agora só a historinha para vocês. Eu tive um colega que chamava Túlio, e aí, para sacanear ele, eu falei na aula, né? Põe a vara no rabo do Túlio. O feitiço virou contra o feiticeiro, porque agora, como eles me usam mais como Tostes, imagina o que aconteceu. Trocaram o T de Túlio para Tostes, né? E eu que levei tinta na história. Bom, aqui está, então, a nossa equação de Clapeyron. Em que unidades que eu vou usar os elementos ou as variáveis dessa equação? A pressão pode ser em ATM ou milímetro de Hg, qualquer uma das duas. Isso vai influir no valor da constante R. O volume do gás na equação de Clapeyron tem que ser em litros. O número de mols não tem unidade, número puro. Apesar de a gente falar 5 mols, 2 mols, mols não é unidade. É igual eu falar 2 dúzias, né? Dúzia não é unidade. É uma constante, chamada constante geral dos gases, e a temperatura, voltando a bater na tecla, tem que ser a temperatura em graus Kelvin, ou a famosa temperatura absoluta. Como eu disse a vocês, a constante R tem o seu valor em função da unidade de pressão que eu usar. Mas é óbvio que ninguém vai decorar valor de constante nenhum. Quando nós precisarmos, o valor dessa constante vem dado para a gente. Quais são os valores? 0,082 se eu usar a pressão em ATM. Então, se nessa equação eu usar a pressão em atmosfera, constante R é esse valor. Se nessa equação eu usar a pressão em milímetro Hg, a constante R é 62,3. Existe ainda a unidade inglesa, né, para a gente usar a constante R, mas não vou nem citar ela, porque não vamos ter exercício usando essa unidade. Pessoal, até aqui nós estamos com alguma dúvida. Eu vou abrir o microfone se alguém quiser falar, porque a gente, às vezes, está indo rápido demais. Eu precisaria que vocês me dessem um help, né? Se estamos tendo rapidez ou não no desenvolvimento. O que vocês podem me falar? Tá tranquilo. Está tranquilo? Uhum. Então, vamos em frente. Obrigado pelo retorno. Bom, gente, essa seria, então, a nossa equação de Clapeyron. Eu queria lembrar a vocês, nós temos uma derivada dela, vamos chamar assim, né, que é trocar aqui o N. Como o número de mols, nós temos aquela equação básica para ele, o número de mols é igual a massa sobre massa molar, nada impede que eu troque esse M por eminho sobre emão. Massa molar do gás, o emão, e o eminho, a massa de gás que eu tiver no exercício. Seria, então, uma variação que nós teríamos da equação de Clapeyron. Bom, vamos continuar. Bom, uma segunda equação que nós temos, nós podíamos falar que com essas duas a gente poderia fazer estudo de gás, ficar preso só nessas duas, ou melhor, até só na primeira, porque essa segunda aqui é obtida da primeira, é a chamada equação geral dos gases. Olhem só, essa equação é usada quando o gás passa de um estado 1, que eu vou chamar de estado inicial, para um estado 2, que eu vou chamar de estado final, mas com uma condição: a quantidade do gás não variou. O número de mols ou massa, seja o que nós quisermos, não variou. Por que eu falei que a equação de Clapeyron serviria para a gente poder, só com ela, fazer o estudo de gases? Porque essa equação aqui nada mais é do que a equação de Clapeyron aplicada no estado 1 e no estado 2. Só que nós vamos cortar o número de mols e a constante R, para que eu dividir uma equação pela outra. Porque a constante R já é constante, o número de mols é constante, porque a equação exige que ele não pode ter variado. Na hora que você divide uma equação pela outra, vocês caem nessa equação geral. P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Muita gente tem também uma frase para guardar essa, né? Para viver tranquilo, é preciso viver trabalhando. Ou o famoso PVT, Popocó, que muita gente usa, né? Bom, gente, só queria fazer uma lembrança aqui. Que unidade que eu vou usar para P1 e para P2 nessa equação? Qualquer unidade que vocês quiserem, desde que seja a mesma. Não posso usar até metro coluna de água, mas tem que usar a mesma aqui, P1 e P2. Que unidade que eu vou usar para V1 e para V2? A unidade que vocês quiserem, desde que seja a mesma. Eu vou cortar a unidade do V1 para do V2. Então, pode ser metro cúbico aqui, metro cúbico aqui.
Pode ser pé cúbico aqui. Se a unidade é a mesma, vocês vão cortar a unidade de um membro com a do outro. Agora vem o pega. E aqui? T1 e T2, tem T dos dois lados. Muita gente fala assim, vou usar em Celsius mesmo. Uso o Celsius aqui, eu posso cortar. Ué. Não podemos, não. A temperatura é obrigatória que seja em Kelvin, porque essa equação foi deduzida de Clapeyron, e Clapeyron exige que a temperatura seja em Kelvin. Então, a única exigência nessa fórmula é que T1 e T2 tem que ser em Kelvin. T e V vocês podem usar na unidade que quiser, mas T não. T tem que ser obrigatoriamente em Kelvin. Bom, gente, dessa equação geral, vejam só, a exigência é que a quantidade de gás não pode ter variado. Então, se vocês tiverem um exercício assim, vocês têm um recipiente com determinada quantidade de um gás. Houve um furo no recipiente, um pouco de gás vazou. Após tampar o furo, qual que é a nova pressão que o gás vai ter no recipiente? Vocês não podem usar essa equação. Porque se houve um furo e um pouco de gás vazou, óbvio que a quantidade de gás variou. Se ela variou, eu não posso usar mais essa equação. Teria que usar a equação de Clapeyron antes do vazamento, depois do vazamento, e aí relacionar uma com a outra. Bom, gente, dessa equação geral, nós tiramos agora 3 equações chamadas de equações derivadas. Derivadas da equação geral. E a gente fala que essas equações são válidas para as famosas transformações gasosas, que são 3. O que eu chamo de transformação gasosa? É uma transformação, ou seja, o gás passa do estado 1 para o estado 2, porém com uma das variáveis de estado constante. Uma das variáveis de estado não vai estar alterando. Primeira dessas transformações, a chamada transformação isotérmica. Lembramos que iso é igual, termo é temperatura. Transformação isotérmica é aquela em que o gás passa do estado 1 para o estado 2, mantendo a temperatura constante. Essa equação foi proposta por 2 cientistas, Boyle e Mariotti. E a gente fala aqui a lei para a transformação isotérmica, a lei de Boyle-Mariotti. O que essa lei diz? Essa lei diz para nós que na transformação isotérmica, meu Deus, agora não estou com a equaçãozinha aqui. Passei para o PDF, a equação não foi. Então, deixa eu voltar aqui e lembrar vocês. Na lei de Boyle-Mariotti, olha o que nós fizemos. Nós pegamos a equação geral e cancelamos dos dois lados da equação geral a grandeza que está constante. Então, se a grandeza que está constante na transformação isotérmica é a temperatura, a nossa equação fica P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, porque nós cortamos T1 com T2. Pressão 1 vezes volume 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2. Porém, isso leva a nós a uma conclusão que é a mais importante. Na transformação isotérmica, pressão e volume são inversamente proporcionais. Se eu aumento um, diminui o outro. Se eu diminuo um, aumento o outro. Então, a gente fala que são grandezas inversamente proporcionais. A segunda que nós temos é a transformação isobárica. Bom, iso é igual, baros é pressão em grego, por isso que a gente chama a unidade de pressão de baria também. Então, nessa transformação, a pressão do gás está constante. Se eu volto na equação geral e corto pressão dos dois lados, nós ficamos com V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. O que significa isso? Que volume e temperatura são diretamente proporcionais. Se eu aumento um, aumento o outro. Se eu diminuo um, diminui o outro. E, por último, nós temos a transformação a volume constante. Transformação a volume constante, no entanto, ela tem 3 nomes. Eu posso chamá-la de transformação isocórica, transformação isométrica, ou a mais comum, né, a mais certa a gente traduzir, que seria a transformação isovolumétrica. Iso igual, volumétrica, volume. Então, aqui é V, né? Volume constante. A V constante, se eu pegar novamente a equação geral, P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2, e cancelar o volume dos dois lados, eu chego na relação de que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, semelhante à da transformação isobárica, que era V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2,
Essa aqui é P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Isso diz, então, que pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Aqui o idealizador dessa lei, né? Joseph Louis Gay-Lussac. Então, nós bolamos aqui uma frase para vocês guardar, né? A transformação com o nome do responsável por ela. Então, do lado de cá, a grandeza que está constante. Temperatura, pressão, volume. Do lado de cá, eu pus o nome do cientista. Temperatura constante isotérmica, Boyle. Pressão constante isobárica, Charles. Volume constante, Gay-Lussac. E bolando essa frase, colocando aqui do lado esquerdo as variáveis, do lado direito o nome dos cientistas, nós temos todo paulista viado bebe chopp gelado. Se tiver algum paulista assistindo, lembra que tem que ser paulista viado, então não precisa ninguém ficar assustado, não. É lógico que não se cobra, né, em vestibular, normalmente, o nome de cientistas, mas, pra vocês terem uma ideia, vestibular do ITA, a questão de 2 anos atrás, pediu quem era o responsável pela uma determinada lei, né? E, na verdade, foi até, como se diz, meio enganoso, né? Na verdade, perguntou quem era o descobridor do gás oxigênio. Na verdade, não é o descobridor, né? Quem isolou, né? E quem isolou o gás oxigênio, a resposta correta era Lavoisier. Mas a questão, como se diz, merecia discussão, porque, na verdade, quem isolou o gás oxigênio foi um outro cientista. Foi um cientista inglês, Lavoisier é francês, né, que isolou o gás oxigênio. Só que ele isolou, mas não divulgou. E acabou morrendo. O Lavoisier pegou os estudos dele e divulgou. E aí ficou atribuído a Lavoisier a descoberta do gás oxigênio. Era a resposta que tinha como gabarito para essa questão. Mas, como eu disse a vocês, merecia, então, discussão. Então, está aqui, gente, da segunda aulinha. Novamente, faço a indagação para vocês até aqui. Estamos tudo entendido? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Estamos indo rápido ou não? Me dá um retorno aí. Tá de boa. A Júlia, da outra vez. É você de novo, Júlia? Maria Clara. E aí, pode dar seu parecer? Como estamos até agora? Tá tranquilo? Está tranquilo? Tá. Bom, gente, eu deixei, então, uma última parte aqui, que seria um pouquinho mais para a gente discutir, que eu chamei aqui de parte 3. Na parte 3, nós vamos agora relacionar algumas variáveis do gás, que não seriam variáveis de estado, mas que dependem delas. Então, a primeira é a densidade dos gases. Esqueci de lembrar para vocês lá no início, né, que usam como cognome para mim as más línguas, né, que chamam de dinossauro da química. Então, por isso que está aqui o ícone aqui com o desenho do dinossauro. E aí os que me sacaneiam falam que o nome é dinossauro da química, porque dizem que quando eu comecei a dar aula de química, a tabela periódica só tinha 40 elementos. Como hoje nós estamos aí com 118, né? Então dizem que por isso que é o dinossauro da química. Mas é intriga da oposição, como se diz, né? Bom, gente, então vamos falar da densidade dos gases. Primeiro, vamos lembrar que densidade é uma unidade física, né? Uma grandeza física, que nos dá a noção de peso. Materiais mais densos, para nós, são materiais mais pesados. Materiais mais leves ou menos densos são materiais de menor densidade. A gente costuma dizer que, ao analisar ou ao comparar os estados físicos da matéria, a gente pode dizer que o estado gasoso é o de menor densidade, depois nós temos o estado líquido, tem densidade intermediária, e, por último, o estado sólido é o estado que nós temos, então, com maior densidade. Bom, vem agora
a pergunta para nós: como medir a densidade? Nós sabemos que a forma geral de medir a densidade, que todos nós conhecemos aí, é a fórmula densidade é massa sobre volume. Bom, vamos relembrar. Massa sobre volume, massa do corpo dividido pelo volume do corpo, nós teríamos a densidade do corpo. Vem a pergunta para nós: e para um gás? A massa, tudo bem. Apesar de não ser comum a gente medir massa, né? Não se coloca gás numa balança para medir a massa dele. Mas o problema pior é o volume, né? O volume é o volume do recipiente. Conclusão, a densidade do gás estaria variando com a mesma quantidade em cada recipiente que eu colocasse o gás, porque o volume do recipiente estaria variando. Então, nós resolvemos escolher uma outra formulinha para medir a densidade de um gás, não que essa não possa ser usada, pode sim, mas nós resolvemos escolher uma outra fórmula pegando a equação de Clapeyron. Nós pegamos aquela equação modificada do Clapeyron. P vezes V igual M sobre M vezes R vezes T. Passamos o V para o lugar do M, passar o M para o lugar do V, nós chegamos numa equação de densidade, que nós vamos ter, passar o M, né, desculpa, no lugar do V, nós vamos ter uma outra formulinha de densidade, porque vai ficar assim: P vezes M é igual a M sobre V vezes R vezes T. Como M sobre V é densidade, vou ficar com a equação assim: P vezes M é igual a D, que é a densidade, vezes R vezes T. E aí, a hora que eu isolo a densidade, eu caio nessa equação. A densidade de um gás é o produto da pressão do gás vezes sua massa molar, dividido pela constante R vezes a temperatura. Nessa forma, a unidade da densidade que vai ser medida aqui vai ser gramas por litro. Bom, gente, agora eu preciso que vocês atentem para o seguinte. Aparece para nós uma perguntinha assim: a densidade de um gás depende de quê? Ora, nós somos normalmente fadados a colocar a densidade do gás apelando para as variáveis que tem na fórmula. E aí eu vou cair, muitas vezes, num erro absurdo. Olhem só vocês que erro. A pessoa vai falar assim: a densidade de um gás varia com a pressão, com a massa molar do gás, com a constante R e com a temperatura absoluta. Porque a pessoa olhou aqui na fórmula e viu quais eram as variáveis que nós tínhamos para medir essa densidade. Bom, gente, causamos um absurdo. Por quê? Porque nós falamos que a densidade do gás varia com R. Ora, R é constante, ué. Como é que a densidade varia com a constante? Caímos no outro absurdo. Falamos que a densidade de um gás varia com a massa molar do gás. Absurdo, ué. Massa molar do gás não muda. Massa molar de uma substância, seja ela qualquer estado físico que for, depende da fórmula dela. Ué. E a fórmula do gás não alterando, sua massa molar não altera. Então, a pessoa tem que ter um pouquinho de atenção na hora de analisar uma fórmula, quais são as letras ou as variáveis que influem na grandeza que nós estamos querendo analisar. Conclusão: M não varia, R não varia. A densidade de um gás está dependendo de quê? Do P e do R, e do T, desculpe. Varia com a pressão e com a temperatura do gás. De que maneira, gente? Bom, como a densidade e a pressão estão ambos no numerador, um no primeiro membro, outro no segundo, eu digo que a densidade varia diretamente com a pressão. Como a densidade e a temperatura estão em posições trocadas, uma no numerador, outra no denominador, eu digo que a densidade de um gás varia inversamente com a temperatura do gás. A densidade de um gás varia diretamente com a pressão do gás e inversamente com a temperatura do gás. É o que nós estamos propondo aqui para vocês. Varia diretamente com a pressão do gás e varia inversamente com a temperatura do gás. Isso provoca alguns efeitos que a gente pode utilizar na prática. Exemplo, gente. Ascensão de um balão. Os balões, vamos falar agora dos balões mais comuns que a gente faz normalmente em época de festa junina. Esses balões são enchidos com ar. Vamos supor que seja esse aqui, né? Temos aqui a cesta, temos aqui o balão, nós enchemos esse balão com ar. Soltamos esse balão e esse balão sobe. Aonde? No ar. Ué, como? O gás que está dentro é o mesmo que está de fora.
Se o gás que está dentro é o mesmo que está de fora, a massa molar é a mesma, constante R é a mesma. Como esse balão sobe, tem o peso do balão ainda, forçando para baixo. Como que nós conseguimos isso? Provocando modificação na temperatura. Lembrem que nós temos aqui no cesto uma chama, algum gás sendo queimado para aquecer o ar que está aqui dentro do balão. Portanto, o gás, mesmo sendo o ar fora e dentro, o gás ou o ar de dentro está mais quente que o de fora. Se ele está mais quente, o que significa? Temperatura maior, densidade menor. Então, nós passamos a ter dentro do balão o ar com densidade menor. Isso compensa o peso do balão e o balão pode subir. Vocês já viram que quando esse fogo apaga, a tendência é esse balão cair. Por quê? Porque quando o fogo apaga, as temperaturas começam a ficar mais ou menos próximas uma da outra pela troca de calor, o peso do balão prevalece e o balão desce. Bom, qual que seria a saída, né, gente? Colocar, se não for pelo aquecimento, colocar aqui dentro um gás mais leve. Só que como o cesto é aberto, colocar o gás mais leve aqui fica praticamente impossível. Mas já podemos fazer isso nos chamados dirigíveis, né? Os chamados dirigíveis, que hoje o mais comum que a gente vê é o da Goodyear, né? Nas competições esportivas, sempre sobrevoa o local das competições, o balão lá com o escrito da Goodyear, ele não tem gás aquecendo o gás que está aqui dentro. Porque o gás que está aqui dentro agora não é o ar. A gente colocou aqui dentro o quê? Um gás mais leve que o ar. Vamos falar agora mesmo da densidade do ar, mas vamos falar da massa molar. A massa molar do ar é por volta de 29, 28,9. Se eu coloco aqui dentro um gás mais leve que o ar, a tendência é o balão flutuar no ar. Estou com gás mais leve. Pode compensar o peso do balão e esse balão flutuar. Então, o gás tradicionalmente que a gente usa aqui é o hélio, né? Usamos o hélio, vejam vocês, a massa molar é 4, perto da massa molar do ar, que é 28,9, 29, nós estamos com um gás aí que é quase que 7 vezes e pouca mais leve do que o ar. Isso compensa o peso do balão, faz esse balão flutuar. Mas houve um acidente provocado por um desses balões, que foi o balão o dirigível de Hindenburgo. O dirigível de Hindenburgo foi proposto pelos alemães, né? E eles encheram o dirigível com gás hidrogênio. Não tinha ainda técnica, né, para purificar o hélio. Hoje nós já temos essa técnica, mas não existia antigamente técnica para purificar o hélio. Não sei se vocês sabem, mas o hélio, gente, a purificação dele é tirando do ar atmosférico. Mas a proporção de hélio na área atmosférica é muito pequena. E a técnica para separar ele é uma técnica relativamente cara. Então, eles encheram o dirigível com hidrogênio. O que acontecia, gente? Eles, à noite, saíam com o dirigível, a baixa altitude, os radares dos aliados não captavam, e aí eles conseguiam ver onde estavam as forças aliadas. Retornavam com o balão e avisava lá as forças nazistas onde que se encontravam, então, os aliados, né? Mas, um belo dia, vazou hidrogênio. E, como vocês sabem, o hidrogênio, além de ser um gás altamente combustível, ele é um gás que queima de forma explosiva. Então, o que aconteceu? Vazou hidrogênio, explodiu o dirigível. Então, hoje a gente usa gás nobre, né? Hélio, neônio. Neônio não é tão usado porque a densidade dele é próxima da do ar, né? Vale a pena lembrar que a massa molar do neônio é por volta de 20, né? Aliás, é 20 e poucos, né? E o ar é 28. Então, dá uma diferença muito pequena. Então, usa-se o hélio hoje. O hélio seria o ideal, que é o que a gente usa aí nos balões de festa junina, né? Usa-se o hélio. Vocês já viram que a criançada tem que segurar no cordãozinho, senão o balão sobe mesmo, porque estamos usando um gás muito mais leve do que o ar. Isso pode ser comparado quando nós usamos o conceito de densidade relativa. O que nós chamamos de densidade relativa? Bom, tudo que a gente fala de relativo é comparando dois objetos, né? Lá na física, velocidade relativa de um móvel é a relação entre a velocidade desse móvel e de outro, né? Se estão na mesma velocidade dois móveis, no mesmo sentido dois móveis,
velocidade relativa à velocidade de um menos a do outro. Se nós estamos em sentidos opostos, tem outra maneira de calcular. E a densidade relativa de um gás em relação a outro gás, nós vamos simbolizar por D12. 1 seria gás 1, 2 seria o gás 2. Densidade relativa do gás 1 em relação ao gás 2. Olha lá, é a densidade do gás 1 dividido pela densidade do gás 2. Quando eu faço esse cálculo de densidade relativa, tem que ser com os dois gases na mesma pressão e na mesma temperatura. Então, notem vocês, gente, se o gás está na mesma pressão e na mesma temperatura, isso corta, porque vocês vão escrever assim, D1 igual P1 EMA1 sobre RT1. P2, P2, M2, RT2. Mas acontece que P1 igual a P2 e T1 igual a T2. Então, o P1 corta com o P2 e o T1 corta com o T2. O R corta porque é constante. O que sobra aqui? Só o EMA1. Por isso que a fórmula da densidade relativa, olha lá, é a massa molar de um gás dividido pela massa molar do outro gás. E aí nós chegamos à seguinte conclusão. Se essa razão é menor do que 1, é porque o gás 1 é mais leve que o gás 2. Se essa razão é maior do que 1, é porque o gás 1 é mais pesado que o gás 2. Hélio, gente, massa molar 4. Ar, massa molar 29. Conclusão, 4 dividido por 29, muito menor do que 1. Então, o hélio mostra para nós que ele é mais leve que o ar. Temos a densidade relativa menor que 1. CO2, a bexiga de aniversário que a gente faz em casa, na festa, a gente enche ela soprando, né? Então, basicamente, o gás que nós colocamos lá dentro é CO2. É o gás da nossa respiração, talvez com um pouco de nitrogênio, né? Mas CO2 tem massa molar 44, gente. E o ar tem massa molar 29. Então, na hora que eu faço aqui EMA1 sobre EMA2, para o CO2, EMA1, 44. EMA2, 29. Então, tem um valor aqui bem maior do que 1. Mostrando com isso que a densidade relativa deu maior do que 1, é porque o gás 1, que seria o CO2, é mais pesado que o gás 2, que seria o ar. Por isso que quando vocês enchem a bexiga soprando, para que vocês soltem ela no ambiente, se não tiver ventilador, alguma corrente de ar, daqui a pouco ela vai para o solo. Por que ela vai para o solo? Porque nós colocamos lá dentro um gás mais pesado que o ar. Quando eu coloco gás hélio, é o contrário, né? Eu tenho que segurar lá no cordãozinho, senão ela sobe. Coloquei um gás muito mais leve do que o ar. Tem gente que chega, né? Fica testando lá muitas vezes, põe o cordãozinho, no cordãozinho amarra um palitinho. E iguala as densidades. Era como se estivesse igualando as massas molares, né, do palitinho, vai se somar, né? E aí consegue fazer o balão ficar em equilíbrio no ar. Igualando, então, o peso com o empuxo, né? E aí ele consegue ficar em equilíbrio. Lembrete, gente, densidade relativa é número puro, não tem unidade. Porque nós vamos sempre comparar ela considerando os dois gases na mesma pressão e temperatura. E a outra densidade clássica que nós temos é a densidade de um gás na chamada CNTP. Vamos falar um pouquinho sobre ela agora mesmo, mas só lembrando que CNTP é a nossa abreviatura de condições normais de temperatura e pressão. Nós usamos a condição de que, na CNTP, um mol de qualquer gás ocupa um volume fixo. E esse volume fixo nós sabemos que é o 22,4. Então, com isso, naquela fórmula nossa, nós vamos cortar pressão e temperatura, constante R, e o EMA nosso vai ser a massa molar do gás, porque é a massa molar de um mol correspondente a esse volume. E aí a massa molar do gás dividido por 22,4 vai dar para nós a chamada densidade nas condições normais. A unidade medida aqui é aquela mesma da equação geral nossa. Densidade que vai ser medida em gramas por litro. Bom, gente, agora um estudo que a gente não faz normalmente nos estudos de gás, aí, quando a gente apresenta lá na física, né? Isso aqui fica muito específico para a química. É o conceito de difusão e efusão gasosa. Esse conceito de difusão, vamos falar primeiro dele, não vale só para o estado gasoso, vale para todos os estados físicos. Vale para o líquido, vale para o sólido. Vou pegar um exemplo só do líquido para vocês verem como que ele pode ser aplicado. A matéria que eu dava, uma das matérias que eu dava na engenharia química, era chamada fenômenos de transporte.
e envolvia o caso de difusão em outros estados físicos. Então, no estado líquido, para explicar essa difusão, eu propunha para a turma a seguinte pergunta. Vocês vão preparar o famoso pingado. O que é o pingado, gente? Mistura de café com leite. Então, vocês querem preparar um determinado pingado com uma certa coloração específica, um amarronzado lá definido. Vocês têm aqui um copo com leite, vocês têm aqui um copo com café, e vocês têm 2 copos vazios. Vocês vão misturar o leite com o café para preparar o pingado. Eu perguntava para o pessoal, o que eu devo fazer para que a cor que eu desejo seja atingida mais rápida? Misturar o leite no café ou o café no leite? Muita gente fala assim, a mesma coisa, não é não. A difusão, gente, olha lá, é a movimentação de uma substância através de uma outra substância. Pode ser, no caso de gás, através do ar. Mas no caso do exemplo que eu citei para vocês, se eu misturo café no leite, eu vou difundir o quê? Moléculas dos componentes do café no leite. Se eu vou misturar leite no café, o que eu vou difundir? Moléculas dos componentes do leite no café. E aí eu propunha essa pergunta na primeira semana de aula, para depois dar a resposta para eles na semana seguinte, depois que a gente estudasse um pouco mais os efeitos, né? E aí, o que vocês têm que comparar, gente? O tamanho da molécula da cafeína, que é o componente básico do café, com o tamanho da molécula de gordura, que é o componente básico do leite. Porque como eu tenho que difundir uma molécula na outra, ou nos espaços da outra, né? A menor vai tender a difundir melhor nos espaços da maior, deixado pela maior, né? Então, eu precisaria ter uma ideia do tamanho da molécula de cafeína, do tamanho da molécula de gordura ou das suas massas molares, para mim ter uma ideia de o que é mais fácil difundir, se é café no leite ou leite no café. Olhem no estado sólido, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas ferro, quando tem 1,5% de carbono, forma o aço. Propriedades totalmente diferentes, enquanto que o ferro a gente consegue dobrar, enquanto que o ferro é um pouco menos duro, vamos falar, né? O aço é o contrário. Vocês não conseguem dobrar o aço, vocês tentam dobrar, ele quebra. E é um produto com uma dureza muito elevada. Bom, 1,5% de carbono fez as propriedades mudar totalmente, olhem só. O que vocês estão difundindo nesse caso? Sólido em sólido. Estão difundindo o carbono, que é sólido, no ferro ou nos componentes do ferro, que é sólido também, né? Então, esse termo de fusão pode existir nos 3 estados físicos. Mas vamos ao que interessa para nós, que é no estado gasoso. Estou colocando um exemplo aqui para vocês. A propagação do odor de um perfume ou de uma substância qualquer, como acetona ou éter, através do ar da sala, é um caso de fusão. A gente sempre propõe para o pessoal assim, ó, vamos supor que eu abro aqui na frente da sala um frasco com um perfume, ou então com éter. O éter, conforme vocês sabem, é uma substância muito volátil. Imaginando que eu tenho uma propagação ideal, ou seja, que as moléculas vão caminhar em linha reta, da frente da sala até o fundo, a gente pergunta para a turma, o pessoal que está lá na última carteira, lá no fundo, vai sentir primeiro o odor do éter ou do perfume, se a gente for comparar os dois. Ou então, do éter ou da acetona. Ou então, do álcool ou da acetona. Quem estiver no fundo da sala vai sentir o odor primeiro de quem? Eu preciso saber quem difunde com maior facilidade, ou com maior velocidade, né? Aquela substância que difundir com maior velocidade tende a chegar no fundo da sala primeiro, e vai sentir o odor, então, quem estiver lá vai sentir o odor primeiro dessa substância. É lógico que, como eu disse, nós estamos supondo condições ideais, que caminhem em linha reta, que um não interfira no odor do outro, coisa desse tipo, né? E aí, vou agora puxar um pouquinho de sardinha para o meu lado. Um dos anos que eu fiz a prova do vestibular aqui de Uberlândia, eu propus, na primeira fase, na questãozinha de primeira fase, uma questão dizendo o seguinte: uma sala de aula tem 24 filas de carteira. Se vocês contar da frente para o fundo, nós temos 24 filas de carteira contando aí dentro da sala. Então, eu falava o seguinte: nós vamos soltar na frente da sala, em direção ao fundo, uma amostra de gás hilariante. O que é o gás hilariante? O gás hilariante, cuja forma é N2O, é um gás chamado de gás do riso, porque a pessoa aspira ele e começa a sorrir.
ele afeta o sistema nervoso central da pessoa e a pessoa começa a sorrir. Então, soltava da frente da sala em direção ao fundo esse gás. E aí, continuando, eu solto do fundo da sala em direção à frente uma amostra de gás lacrimogênico, que eu dava a forma do gás lacrimogênico, tanto hilariante como lacrimogênico, né? N2O hilariante, e dava lá o lacrimogênico, que é um composto orgânico. Tem carbono, tem hidrogênio, tem cloro. Olha a situação que vocês encontravam na sala, gente. O pessoal das primeiras filas da frente estava tudo rindo, porque estava aspirando o gás hilariante primeiro. O pessoal do fundo da sala estava chorando, porque estava aspirando o gás lacrimogêneo, que a gente sabe que ele irrita os olhos, né? A pessoa estava chorando. E eu perguntava, em qual das filas de carteira o pessoal vai estar chorando e rindo ao mesmo tempo? Então, eu queria, na verdade, que vocês me dissessem em qual das filas de carteira os dois gases se encontravam. E tinha as alternativas lá, na 14ª contada da frente, na 8ª contada da frente, na 20ª contada da frente. Bom, gente, a pessoa tinha que ter uma ideia de velocidade, né? Qual gás movia mais rápido, qual gás movia mais devagar. Agora mesmo nós vamos mostrar qual seria a solução. Outro fenômeno que nós temos, gente, é a efusão. O que vem a ser a efusão? Olha só, é o escape de moléculas de um gás através de um determinado recipiente. Sempre uma região de maior pressão, um ponto menor. Então, aqui está um desenho, olha só. Vocês têm aqui uma bexiga cheia com nitrogênio, vocês têm uma bexiga aqui cheia com hélio. Para que vocês largam ela dentro de um determinado local, vocês vão ver que a bexiga, desculpe, cheia com hélio, esvazia mais rápido. Diminui de volume mais rapidamente do que a cheia com nitrogênio. Qual era a explicação, gente? Bom, tudo leva em conta o escape do gás através das paredes do recipiente, ou seja, das paredes da bexiga. Se a bexiga cheia com hélio esvaziou mais rápido, é porque o hélio escapou mais pela membrana, pelas paredes da bexiga. Agora, por que ele escapou mais? Porque a velocidade dele deve ter sido maior. A velocidade de movimentação dele deve ter sido maior. Será que é verdade? Pois bem, o estudo da difusão e da efusão foi feito por um cientista chamado Graham. E, a partir daí, ele soltou uma lei chamada Lei de Graham. Está aqui. Tanto a difusão como a efusão são medidas relacionadas pela Lei de Graham. E a Lei de Graham vem dada por essa equação. Velocidade de difusão de um gás A está para a velocidade de difusão de um gás B, assim como a raiz quadrada do inverso das suas densidades. Vocês podem trocar também pela raiz quadrada do inverso das suas massas molares. Como é o inverso, significa o quê, gente? Se o A está em cima e a massa molar de A está em B, e está dentro da raiz, mas no denominador, significa que a velocidade está variando inversamente com a massa molar. Isso é uma lei física, né, gente? Nada mais é do que a gente falar assim, os gases mais leves, ou seja, de menor massa molar, têm maior velocidade. Está variando inversamente, ó, velocidade com massa molar. Quem tem massa molar menor, move com velocidade maior. Quem tem massa molar maior, move com velocidade menor. Olha, isso é conceito físico. Vocês pegam dois corpos, dão um impulso nos dois, dão um empurrão nos dois. O corpo mais pesado vai andar um pouquinho só, vai dar um passo só. Duas pessoas de massas diferentes, eles dão um empurrão nas duas, mesma intensidade do empurrão. A mais pesada vai dar um passo só para frente, a mais leve vai dar 5 passos para frente. É o mesmo conceito aqui. Velocidade de difusão ou de efusão está variando inversamente com a massa molar. Olha, gente, se eu volto lá no exemplo nosso, a massa molar do hélio é 4. A massa molar do nitrogênio, o N é 14, é 28. Então, vocês estão comparando um gás que tem massa molar 28 com um gás que tem massa molar 4. É óbvio que o de 4 move com velocidade maior as moléculas. Passam pelas paredes, escapam mais facilmente da bexiga, por isso que ela esvazia primeiro, a que está cheia com hélio. Aqui, gente, o exemplo nosso. Como eu dava a forma do gás lacrimogêneo e do gás hilariante, o gás lacrimogêneo, se não me engano, a massa molar dava 178, 174. E a do gás hilariante, que é N2O, dava 44.
174, vejam vocês, é aproximadamente 4 vezes 44. A raiz quadrada de 4 é 2. Então, o gás hilariante movia 2 vezes mais rápido do que o lacrimogêneo. Portanto, não tinha como os dois gases se encontrar na metade da sala. Era 24 filas de carteira, não tinha como os dois se encontrar na 12ª. Para encontrar na 12ª, a velocidade dos dois tinha que ser a mesma. Mas a do gás hilariante era o dobro. Conclusão, como o gás hilariante estava sendo solto da frente da sala e o lacrimogêneo do fundo, e o gás hilariante tinha o dobro da velocidade do lacrimogêneo, o encontro não poderia ser da metade da sala para o fundo, tinha que ser da metade da sala para a frente. Isso eles tinham lá como resposta, 16ª fileira, se não me engano, 20ª fileira, 8ª fileira. Como a metade era 12, sobrava como opção correta a única 8ª fileira. Eles tinham 8ª, tinha na 12ª, ou seja, na metade, tinha na 16ª e tinha na 20ª. 24 filas, a única que estava antes da metade, em direção à frente da sala, era a 8ª, que era onde os dois gases se encontravam, e a gente tinha aquela situação esdrúxula, né? O pessoal na fila, chorando e rindo ao mesmo tempo. Aqui está um calculinho, ó. No ambiente, nós soltamos uma amostra de gás hilariante, N2O, e uma de H2, hidrogênio, H2. Aqui é o botijão dos dois, né? Hidrogênio e oxigênio, hidrogênio verde, que o N2O, o gás hilariante. Massa molar do hilariante, 44. Massa molar do hidrogênio, 2. Qual dos dois gases se move mais rápido no ar? O quanto um se move mais rápido que o outro? Bom, a primeira resposta, que move mais rápido no ar, lógico, é o hidrogênio, né? Massa molar dele muito menor do que do hilariante. Agora, quantas vezes mais? Aí nós jogamos na formulinha. Raramente vai aparecer exercício para você aplicar a fórmula, mas é a conclusão. Nós vamos jogar lá. Vou considerar que o gás A é o hidrogênio. A velocidade do hidrogênio está para a velocidade do hilariante, assim como a raiz quadrada do inverso. Massa molar do hilariante pela do hidrogênio. Então, jogando aqui, velocidade do hidrogênio dividido pela velocidade do hilariante, a raiz quadrada. Massa molar do hilariante, 44. Massa molar do hidrogênio, 2. 44 sobre 2 dá 22. Raiz quadrada de 22 dá aproximadamente 4,7. Então, olha lá, o H2 move-se com uma velocidade que é 4,7 vezes a do hilariante. Está aí, então, a comparação entre a velocidade dos dois. Pessoal, até aqui, algum probleminha? Alguma dúvida? Está tranquilo. Bom, por último, gente, o último assunto do estudo de gás é o que nós chamamos de misturas gasosas. Normalmente, a física também não trata desse estudo quando vocês veem gás lá na termologia. Então, a gente, mistura gasosa praticamente fica exclusiva aqui da química. Bom, até agora, todas essas equações que a gente deu de gás aí, a gente aplicou para um gás só. Apenas naquele caso da densidade relativa, que nós pegamos 2 gases. Mas as outras equações, normalmente, a gente aplicava para um gás só. Equação geral, P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. Era um gás só, passando do estado 1 para o estado 2. Bom, e quando eu tiver vários gases, que normalmente vai ser o mais comum na prática, né? Raramente vocês vão encontrar um gás só. Normalmente nós vamos encontrar mais de um gás constituindo o que eu chamo de uma mistura gasosa. Então, eu peguei nesse desenho meu aqui, uma mistura gasosa formada por 3 gases. Pela quantidade de moléculas, já que eu pus de cores diferentes, olha lá, as moléculas em azul é que estão em maior quantidade, 2 com 3, 5, com 3, 8, 11, 12. O gás 2, que é a molécula em rosa, é o que está com quantidade intermediária, 2, 4, 6, 7. E o gás 3, molécula em laranja, é o que tem a menor quantidade, 5. Então, essa quantidade, como é medida pelo número de mols, eu vou chamar o número de mols do gás 1 de N1, vou chamar o número de mols do gás 2 de N2, vou chamar o número de mols do gás 3 de N3. Bom, gente, para uma mistura gasosa, não tem como nós definirmos uma temperatura para cada gás. É lógico, né, e é bastante evidente. Como é que vocês vão pôr um medidor de temperatura aqui, que seja um termômetro, e medir a temperatura só de um gás? Só se vocês dessem uma sorte muito grande do termômetro encostar só na molécula daquele gás. Isso na prática não existe.
Como que eu vou definir que volume de um gás nessa mistura? Ora, os gases estão espalhados pelo recipiente inteiro. Então, o volume de cada um desses gases é o volume do recipiente. Não tem como diferenciar volume V1, V2 e V3. Portanto, a temperatura e o volume vai ser igual para cada um dos componentes da mistura. Mas a pressão eu posso definir para cada gás. Porque se nós lembrarmos lá no conceito inicial nosso, o que é a pressão? É a resultante do choque das moléculas do gás contra as paredes do recipiente. Ora, gente, o gás que está em maior quantidade, as moléculas vão chocar mais contra as paredes. Então, esse gás que tem maior quantidade, ou maior número de moléculas, vai exercer maior pressão. O gás que tem menor quantidade, tem menos moléculas para chocar contra as paredes. Se tem menos moléculas, vai exercer menor pressão. Eu vou chamar essas pressões de cada gás minúsculo, P1, P2 e P3, e vou chamar de pressão parcial do gás. Então, olhem só, pela nossa figura, como nós temos gás 1 em maior quantidade, gás 3 em menor, a pressão exercida pelo 1 tem que ser maior do que a do 3, e a do 2 é intermediária. Então, se N1 é maior do que N2, que é maior do que N3, eu posso dizer que P1 é maior do que P2, que é maior do que P3. Quanto maior a quantidade de gás, maior é a sua pressão. Vou pegar aquele exemplo nosso do pneu, né? Quando você escalou o pneu de um carro com 30 libras, vocês estão calibrando com ar. Imaginando que o ar tem 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio, olha só, a quantidade de nitrogênio é 4 vezes a quantidade de oxigênio. Então, aquelas 30 libras vai ser distribuída em termos de pressão parcial de acordo com a quantidade. 80% das 30 libras vai ser gás oxigênio. Nitrogênio, desculpe. 20% vai ser gás oxigênio. Olha, gente, 20% de 30 dá 6. 80% de 30 dá 24. Então, nas 30 libras que vocês colocaram de ar no pneu, o oxigênio está contribuindo com 6 libras. E o nitrogênio está contribuindo com 24 libras. Somando as duas, 24 com 6, dá o total, que seria as 30. Bom, vai me interessar, então, calcular pressão parcial de cada gás numa mistura. Nesse exemplo que eu falei para vocês, eu calculei pela regra de 3. Pode ser feito? Lógico que pode. Vocês podem tranquilamente fazer pela regra de 3. Agora, uma outra maneira de fazer é vocês calcular por uma formulinha, infelizmente não apareceu ali, mas vai estar no material de vocês. A pressão parcial do gás é o produto da fração molar dele vezes a pressão total. E a fração molar de um gás nada mais é do que a porcentagem que você tem de gás na mistura, passado para número decimal. Tem 80% de nitrogênio no ar, então a fração molar dele é 0,8. Tem 20% de oxigênio no ar, então a fração molar dele é 0,2. A hora que vocês multiplicar 0,8 vezes a pressão total, que era 30, vai dar os 24, que nada mais é do que o resultado da regra de 3, né? 30 é 100%, 80% é X. Calcula, dá os 24. Ou jogar nessa formulinha. Então, a maneira de encontrar a pressão parcial pode ser ou aplicando a equação de Clapeyron, lembrando que a temperatura e a pressão é igual para cada um dos gases. Aí vai ficar como variável na equação apenas a pressão parcial de cada gás e o número de mols dele. Que o resto, que é o R, o T e o V, vai ser o mesmo, todos os gases. E outra maneira seria jogar, então, nessa equação, pressão parcial é fração molar vezes a pressão total. Bom, gente, aí eu faço, então, uma pergunta para vocês. Antes de eu citar isso aqui. Uma perguntinha que muita gente cai de maduro, e eu já digo por quê. A pergunta é a seguinte: o que vocês acham que pesa mais, ar seco ou ar úmido? Olha, todo mundo tem na cabeça que ar úmido tem umidade. O que é umidade? Vapor de água. Só que, na hora de comparar, o pessoal esquece que a água está na forma de vapor e analisa a água na forma líquida. Então, é natural todo mundo falar assim: o que é isso? O gás úmido é muito mais pesado que o gás seco. E é o contrário, gente. O gás úmido é mais leve. Porque na hora de vocês compararem, vocês têm que pegar duas amostras com o mesmo número de moléculas. No gás seco, vocês vão pegar duas amostras de ar seco, desculpa, vocês vão pegar duas amostras de ar que tem apenas nitrogênio e oxigênio.
Lembrando, o nitrogênio N2 tem massa molar 28. O oxigênio O2 tem massa molar 32. No ar úmido, vocês vão pegar o mesmo número de moléculas, só que vocês vão trocar algumas moléculas ou de oxigênio ou de nitrogênio por moléculas de água na forma de vapor. Aí vem agora a novidade. A massa molar da água é 18. Então, a hora que vocês trocam ou uma molécula de nitrogênio por uma de água, ou uma de oxigênio por uma de água, vocês estão trocando uma molécula mais pesada por uma mais leve. Se for nitrogênio por água, vocês estão trocando 28 por 18. Se for oxigênio com água, vocês estão trocando 32 por 18. Conclusão, gente. Na hora que você somar a massa das moléculas todas, a do ar úmido vai dar menor, por causa da molécula de água, que tem massa molar menor. Então, conclusão final. Ar úmido é mais leve do que ar seco. E aí vocês têm a aplicação. Qual é a função do aparelho de ar-condicionado? Como o próprio nome diz, é condicionar o ar. O que é condicionar o ar, gente? Abaixar a temperatura do ar e tirar a umidade. Não sei se vocês já viram, mas quem usa lente de contato, quando está num ambiente que tem ar-condicionado, em pouco tempo que a pessoa fica lá, ela sente o olho já arranhando. Ela já começa a piscar, porque o olho está dando indisposição, o olho está arranhando. E por que está arranhando? Porque não está sendo lubrificado as lentes de contato. A pessoa usa lente de contato, esqueci de falar, né? E quem lubrifica essa lente de contato, ou é a umidade do ar, ou é a umidade do olho. Como o ar está seco, a pessoa começa a sentir indisposição e começa a lacrimejar para poder lubrificar a lente de contato. Daí o motivo da pessoa, como se diz, começar a chorar, né? Quando está num ambiente com ar-condicionado. Então, qual que é a saída, gente? A pessoa ir para um banheiro, ficar lá um pouquinho no banheiro, o banheiro é um lugar muito úmido, a lente vai ser lubrificada e a indisposição acaba. Bom, onde que é instalado aparelho de ar-condicionado em qualquer local? Sempre no alto. Vocês vão instalar numa sala, tem que instalar no alto da sala. Por quê? Porque a função não é fazer o ar ficar seco, então tem que tirar a umidade do ar. Para tirar a umidade do ar, onde que ela está? No ar úmido. Então, o ar úmido tem que subir para o aparelho de ar-condicionado e tirar essa umidade. Por isso que é instalado em cima. Se o cara instalar o aparelho de ar-condicionado no piso da sala, não tem utilidade nenhuma, porque não vai conseguir tirar a umidade do ar. O ar úmido não vai estar em cima, não vai estar embaixo, desculpa, vai estar em cima. Então, por isso que a pessoa tem que instalar no topo da sala, para poder, a partir daí, conseguir retirar a umidade do ar. Bom, duas condições características de um gás, para a gente encerrar aqui. Nós temos duas condições, uma nós tínhamos falado lá atrás na densidade, que é a CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Na literatura inglesa, o pessoal troca isso aqui para TPN, não põe o C, não. E põe TPN, porque põe inverso, né? Temperatura e pressão normal. O que é CNTP? O quanto que um gás se encontra nessas condições. Então, está aqui, ó. Um gás se encontra na CNTP quando a sua pressão é de 1 atm, ou 760 milímetros de Hg, pressão do nível do mar, e a sua temperatura é de 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin. Um número clássico que nós temos, que é aplicado muito no cálculo estequiométrico, é dizer que nessas condições CNTP, 1 mol de qualquer gás ocupa um volume de 22,4 litros, que é aquele valor que apareceu lá na densidade, quando ela era medida na CNTP. E a outra, gente, é o CA. CA é a abreviatura de condições ambientes. Para nós, teoricamente, seria o quê? A temperatura e a pressão ambiente. Mas isso ia variar de local para local. Estamos no local mais alto, sabemos que a pressão vai ser menor do que do nível do mar. Estamos lá nos Países Baixos, lá na Holanda, a pressão vai estar maior do que a atmosférica, porque vai estar abaixo do nível do mar. Então, isso ia variar de local para local. O órgão que dita as leis na química, a famosa IUPAC, resolveu definir uma única regra para CA, que é a pressão do nível do mar, mas que é a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, ou 298 Kelvin. Nós vamos ter também um volume clássico para 1 mol desse gás nessas condições, mas isso normalmente é dado. Veja, o pessoal aproxima aqui para 25, para a conta ficar mais fácil. Mas o valor dá 24,8 litros, seria o volume de 1 mol das condições ambientes. Bom, gente, eu acho que nosso tempo deu, né?
ou até já ultrapassamos um pouquinho. Então, eu queria agradecer a presença de todos. Espero que vocês tenham gostado aí da nosso estudo de gases. E o intuito nosso é fazer depois exercícios envolvendo essa parte. Até mais, pessoal. Até mais. Até. Obrigado. Então, ficamos por aqui.